Boa tarde a todos. Eu sou a Karine, sou aluna de mestrado do Observatório, orientada pelo professor Dr. Marcelo Borges Fernandes e coorientada pelo Dr. Júlio César Neves Campanolo. Meu projeto foi basicamente analisar todos os dados espectroscópicos e fotométricos das estrelas variáveis azuis luminosas. Eu ingressei no mestrado em 2020.2. Atualmente eu sou bolsista nota 10 da FAPERJ. E essas são as disciplinas que eu cursei e os conceitos que eu obtive durante o meu mestrado. Bom, essas estrelas do inglês, a gente usa muito a sigla LBV, Luminous Blue Variables. Foi designado para apresentar as estrelas evoluídas de alta massa com uma certa instabilidade intrínseca delas e peculiar. Ou seja, elas são estrelas pós-sequência principal, com uma massa estelar acima de 8 massas solares. E a principal característica dessas estrelas é a presença de grandes variações fotométricas e espectroscópicas dessas estrelas, com episódios irregulares de erupções de grandes taxas de perda de massa. Essas estrelas, durante a vida delas, elas transitam entre duas fases, que é a fase de quiescência, que é a fase em que elas não têm erupção, é a fase calma da vida delas, e a fase de erupção. Durante a fase eruptiva, normalmente elas apresentam uma pseudofotosfera estendida, opticamente espessa. Essa daqui é um exemplo da Eta Carina. Ela foi a primeira estrela a ser observada em grande erupção, em 1600, 1800, mais ou menos. Agora não está querendo passar. Agora foi. Bom, esses objetos eles são objetos muito raros, com um tempo estimado de vida deles é de cerca de 25 mil anos. Eles têm uma luminosidade intrínseca muito alta, com uma magnitude bolométrica em torno de menos 9 e menos 11, com uma luminosidade correspondente de 10 a 6 luminosidades solares. Durante a quiescência, durante a fase não eruptiva, essas estrelas costumam apresentar em torno de 10 a 30 mil Kelvin de temperatura. Quando elas entram em erupção, já mudam completamente de figura, variando até 7.000 Kelvin. 5.800 Kelvin foi uma exceção para a estrela R40, que eu vou falar um pouco mais à frente. Essa daqui é a região P Cygni. Ela foi a segunda estrela observada em erupção. Ela, Eta Carina, S-Dor, são estrelas consideradas protótipos dessa classe estelar, que fazem com que essas características venham principalmente de observações dessas estrelas. Bom, de acordo com as características dessas estrelas, elas estão localizadas na parte superior do diagrama HR, superior esquerda, onde essa região ela é determinada, ela tem duas faixas bem determinadas, que é essa faixa aqui, em vertical, onde a temperatura é constante em aproximadamente 8.000 Kelvin, e ela é ocupada pelas estrelas em erupção, normalmente. E essa faixa aqui na diagonal, com log T proporcional a log L, ocupada pelas estrelas na quiescência. Além disso, elas normalmente, quando elas transitam entre a quiescência e a erupção, elas fazem essa mudança, né? Elas entram em erupção normalmente com a magnitude bolométrica constante, o que faz com que elas descrevam esse zigue-zague nesse diagrama. Normalmente, essas estrelas, na quiescência, elas já são muito próximas desse limite empírico de luminosidade de Humphreys e Davison. Mas, quando elas entram em erupções, muitas delas, ou algumas delas, elas normalmente ultrapassam esse limite. Bom, a principal característica dessas estrelas
são as variações fotométricas e espectroscópicas relacionadas à taxa de perda de massa, né? Durante a quiescência, a fotometria dessas estrelas, normalmente o pico de emissão é no ultravioleta, com uma taxa de energia perdida aí muito menor do que na região do visível, né? Quando está em erupção, que o pico é no visível. Por isso que nessa parte aqui na quiescência, essa fase também é chamada de mínimo visual e na erupção é chamado de máximo visual. Humphreys e Davidson, eles classificaram essas variações fotométricas em basicamente em 4 tipos. A primeira delas são as grandes erupções, ou como eles chamaram, erupções gigantes, né? Com variação acima de duas magnitudes. A escala de tempo dessas variações costuma ser em torno de milhares de anos, que está relacionado a ejeções de alta taxa de perda de massa, né? Ejeções repentinas. E raras, né? A gente tem também as erupções, que a variação está entre 1 e 2 de magnitude, com escala de tempo de algumas décadas, e está associado às taxas de perda de massa alta da estrela. Aí a gente tem as oscilações, que é aproximadamente meia magnitude, num tempo estimado de meses e anos, e as microvariações, que normalmente são menores do que 0,1 de magnitude, com curta duração. Bom, os espectros dessas estrelas, elas têm variações tanto quando elas estão em erupção, tanto quanto elas estão na quiescência. Os espectros dela mudam muita coisa. Na quiescência, essas estrelas, elas normalmente apresentam um tipo espectral do tipo B, de supergigantes quentes. Elas apresentam linhas e emissões, ou perfis P-Cygni, formadas no vento, como o hidrogênio e o hélio. Elas apresentam também linhas proibidas, como ferro 2, nitrogênio 2, o nitrogênio 2 mostrando que elas são estrelas evoluídas, podem apresentar como estrelas evoluídas, e as presenças de linhas de ferro 2 em emissão, ou perfis P-Cygni, também formadas no vento. Durante a erupção, o espectro dessas estrelas muda radicalmente para um tipo espectral de A ou F. E aí elas predominam com espectro em absorção de metais neutros, como ferro 1 ou uma vez ionizado, e emissões muito fracas da série de Balmer e das linhas de ferro 2. Uma característica comum que normalmente algumas têm é a perfil P-Cygni. Bom, a principal característica dessas estrelas, como estrelas de alta massa, elas têm grande taxa de perda de massa, né, que também a taxa de perda de massa varia entre a fase de erupção e a fase de quiescência dessas estrelas, e durante a erupção é a fase em que elas mais perdem massa. No período de quiescência, essas estrelas costumam apresentar de 10 a menos 7 a 10 a menos 5 taxa de massas solares por ano. Já na erupção, essa taxa ela pode aumentar de 10 a 100 vezes, com exceção da estrela Eta Carina, que ela conseguiu chegar aí a 10 a menos 3 massas solares por ano na sua grande erupção. Durante essa erupção, também o material ejetado por essas estrelas costumam ter uma velocidade terminal de 100 a 250 km por segundo, com exceção da Eta Carina, que chegou a 500 km por segundo. Com isso também, elas também apresentam ventos bastante densos. Essas características, principalmente durante a erupção, ajudam a formar a pseudofotosfera, que é muito opaca e fria. Bom, por mais que essas estrelas já tenham sido estudadas desde 1600, algumas estrelas como a Eta Carina, a G Carina, a HR Carina, são estrelas há muito tempo estudadas, ainda existem muitas dúvidas sobre essas estrelas, principalmente como elas se colocam na trilha evolutiva. Por exemplo, quais são os mecanismos que provocam essas erupções? Existem alguns caminhos para responder algumas dessas erupções, por exemplo, a binariedade, a pressão de radiação e a velocidade de rotação. A binariedade, por exemplo, eu acho que responde, segundo Humphreys e Davidson,
a erupção da Eta Carina, mas elas, juntamente com alguns outros mecanismos, elas não conseguem responder todas as erupções já observadas. Além disso, como eu falei, a evolução desses objetos também é uma dúvida. Por exemplo, se elas são uma fase de transição ou se elas são progenitoras diretas de supernova. Com isso, a gente teve por objetivo identificar novas erupções, acompanhar erupções de estrelas erupções já identificadas das estrelas e determinar de forma mais precisa os parâmetros físicos dessas estrelas, tanto na aquiescência quanto durante as suas erupções. Dessa forma, a gente utilizando as classificações feitas para as estrelas do Clarke colaboradores, Nazé colaboradores e Campanolo e colaboradores, nós conseguimos concluir que atualmente conhecidas só temos 92 estrelas, tanto confirmadas quanto classificadas como candidatas. Essa daqui é uma tabelinha com um compilado de todas essas estrelas e a sua localização no grupo local. Campanolo e colaboradores, em 2018, eles conseguiram... esqueci a palavra, mas eles mostraram duas novas erupções, tanto para a estrela R40 e R110. A R40 foi a erupção mais significativa já documentada e observada, onde em 2016 ela alcançou uma magnitude no máximo visual de 9,2 de magnitude, alcançando um tipo espectral de F, com uma temperatura estimada de 5.800 Kelvin. A R110, por exemplo, ela teve em 2011 um pico de 9,9 de magnitude, alcançando um tipo espectral tipo A. Bom, isso motivou a gente a poder, então, estudar a curva de luz de todas as estrelas, porque se essas duas apresentaram variação, será que as outras também apresentam alguma variação? Munidos dessa motivação, então, nós utilizamos dados públicos como ASA, a VSO, o ESO para pegar os espectros, por exemplo, Gemini também, e a grande maioria dos dados obtidos foram obtidos pelo Dr. Júlio na missão de observação dele, em 2018, usando o ESO, o LNA, e nós conseguimos reunir dados fotométricos para todas as 92 estrelas. A partir dos estudos dessas 92 curvas de luz, nós identificamos variação e erupção em 15 dessas estrelas de interesse. Essas estrelas são a Eta Carina, a AG Carina, HR Carina, a WS1, VRM55, WRAY 16, as estrelas nas nuvens de Magalhães, como o SDOR, R71, 110, 127, a 26, 95, 82, a R40 e a AE-END e a F-END. Além disso, a gente também conseguiu identificar a variação fotométrica para a candidata WRAY 17. Eu trouxe 3 exemplos dessas curvas de luz para as 3 estrelas da galáxia. Elas são estrelas muito fracas, então é a primeira vez que a gente consegue observar alguma variabilidade fotométrica no visível para essas estrelas. A primeira estrela é a WRAY 16, ela foi classificada em 2014 como LBV. Ela apresenta uma queda aqui no mínimo visual, próximo de 2006, e ela está apresentando em 2018 um máximo visual aí de 13,3 magnitudes. Como a gente não tem dados subsequentes, a gente não sabe se ela permanece em erupção ou se ela saiu da erupção. Os dados são do APD, ASAS e do Gaia DTR3. O segundo exemplo é a curva de luz para a estrela WS1, localizada na galáxia também.
Ela foi classificada como LBV em 2015. Ela apresenta uma saída da erupção, né? Uma saída de uma variabilidade aqui, com mínimo visual em 15,5 entre 2017 e 2018, com uma tendência aqui dos dados do ASA, como se ela estivesse começando uma nova erupção. Mas como a gente também não teve dados subsequentes, a gente não sabe se essa erupção desenvolveu ou não. E, por último, a VRMF55. Ela também foi classificada em 2015 como LBV, e ela também apresenta várias oscilações aqui assim, né? E um pico muito grande aqui em aproximadamente quase 14,9 entre 2017 e 2018, apresentando também uma tendência de saída dessa variação, né? Bom, com esses resultados, com essas curvas de luz, nós conseguimos identificar novas erupções para 4 estrelas galácticas e 2 estrelas para a galáxia M33. Essas estrelas aqui, elas são muito fracas, então é a primeira vez que a gente consegue observar. E confirmamos erupções já identificadas para todas essas estrelas aqui. A partir dessas curvas de luz, então, a gente decidiu estudar os espectros dessas estrelas para a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre as características dessas estrelas. Só obtivemos espectros para 8 dessas estrelas. Das 15, só 8 a gente conseguiu o espectro, que é R40, 71, 110, 127 e essas aqui. Os espectros... Desculpa, aqui tem um erro que eu esqueci de corrigir. A resolução do UV está entre 20 mil, não está 80 mil. Tá? Nós utilizamos espectros de alta resolução, a maioria do X-Shooter, e muitos também, por exemplo, para R40, 71, foram feitos nas observações do Dr. Júlio Campanolo. E eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo é para a estrela R71, que ela está localizada na Grande Nuvem de Magalhães, né? Aqui eu trouxe o exemplo das linhas de hélio 1, de silício, onde 2002 a 2007 ela estava na fase de quiescência. Em 2012 ela entrou em erupção, mudando o espectro dela para uma tipo espectral F, desculpa. E segundo o que a gente vê, né, até 2021 ela segue a mesma tendência em erupção. A erupção dela, a principal erupção, que quando ela entrou já foi documentada em 2013. O segundo exemplo é a série de Balmer, da estrela HD 269582, onde a gente consegue ver em linhas P-Cygni, né? Uma em vermelho e uma emissão em vermelho, absorção em vermelho e emissão em azul, ou o contrário, agora eu estou trocando, onde a maioria delas, o maior pico para 2015 de variação. Bom, os próximos passos é terminar a caracterização dos espectros, a obtenção dos parâmetros físicos dessas estrelas e finalizar a dissertação. Conclusões e perspectivas. Bom, nós conseguimos obter dados fotométricos e analisados para todas as 92 estrelas, determinamos a existência de variações nas curvas de luz das 15 estrelas LBVs do grupo local, tanto candidatas quanto confirmadas. Obtivemos 8 espectros dessa amostra, verificamos variabilidade espectral e vamos obter os parâmetros físicos dessas estrelas. E para o doutorado a gente pretende continuar o acompanhamento fotométrico espectral dessas estrelas, modelar linhas espectrais para obter os parâmetros físicos usando, por exemplo, HDUST, e pretendemos também obter dados polarimétricos e com interferometria Speckle. Aqui estão as referências. Obrigada. Ok, obrigada. Obrigado. Wagner, por favor. Bom, parabéns pelo trabalho, Karine.
Vamos lá. No seu slide, eu acho que ficou assim quando você fala de 92 estrelas candidatas barra confirmadas, eu fiquei com uma informação aí, ficou amargo na minha cabeça, assim, eu queria saber quantas são só candidatas e quantas são confirmadas de fato dessas 92, você sabe de cabeça? Assim? Não. Eu sei que confirmadas, eu sei que é em torno de 60. Tá. E candidatas é em torno de 30 e pouquinho. Tá bom. É só porque eu queria saber realmente. Falei, não, porque aqui já está classificado como LBV, dá para ver que é bem maior aqui. Eu tinha somado uns 62 e 30 e pouquinho na época, mas eu já não lembro, foi no começo. É bom colocar a proporção mais ou menos assim. Tá. Você falou que a R40 teve a maior erupção já registrada? Mais coisa significativa, assim? Mas a Etacarina foi muito maior, não? Não, a maior registrada para R40, desculpa. A Etacarina ela é ponto fora da curva. Ela foi a maior. E ela é uma das principais que a gente usa para caracterizar as estrelas, realmente. Foi várias magnitudes, né? Exatamente. E a outra coisa, na classificação dos tipos de erupção, só para ter certeza, eu acho que eu entendi corretamente, né? Claro. Você colocou a erupção das variabilidades, né? Não. Aí. Você quer dizer grandes erupções, tipo da Etacarina, que sei lá, foi 6 magnitudes, não lembro de cabeça? Por exemplo, da Etacarina. Então, a escala de tempo de milhares de anos, não é que a erupção aconteça por milhares de anos, óbvio que não. É só que se espera que a cada, sei lá, 3, 5 mil anos uma estrela dessa mostre isso. Assim, o que a gente vê dentro da literatura, o que a gente estuda, é que normalmente essas erupções, ou grandes erupções, têm uma periodicidade. Por mais que elas sejam irregulares, elas têm uma certa periodicidade, entendeu? Essa escala de tempo de milhares de anos é que essas grandes erupções normalmente afetam muito a estrela, então ela dura muito mais tempo. E ela pode atingir milhares de anos. Normalmente elas atingem, então, como, por exemplo, a Etacarina, que está em erupção ainda. Tá. É porque eu estou pensando em termos de erupção, que a Etacarina ficou até visível a olho nu e depois saiu. Exatamente. Pessigny então, para mim, isso, na minha cabeça, já foi erupção. E isso foi alguns meses, não sei, anos, não sei. Então, não são milhares de anos. Não, Por isso que eu fiquei confuso aí. Mas, então, pode ser considerado tecnicamente que ainda está em erupção e vai durar milhares de anos. Okay. Exatamente. A primeira... Pode falar. Isso. 1600. Foi isso aí. Então, até hoje a gente vê os efeitos da erupção, mas a expectativa é que possa ocorrer uma outra erupção do mesmo nível só daqui a milhares de anos. É isso que eu tinha entendido. Não é que ainda está, não, né? Assim, ela ainda está sofrendo os efeitos, né? Você ainda tem um núcleo ali que é um material que ainda não se dissipou, né? Então, assim, a gente tem certa dificuldade para observar o objeto central ali, né? O sistema central. Tá bom. Então tá, só isso mesmo. Obrigada. Jane, por favor. Pois não, obrigada, Karine, parabéns pela apresentação, gostei muito da sua introdução sobre as LBVs, bastante didática, acho que foi bem legal. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida com relação, talvez até a uma forma de entendimento de linguagem mesmo, do que você chama novas erupções. O que é uma nova erupção? É alguma coisa, porque você tem um monitoramento fotométrico, curvas de luz, e você vai procurar por variações que indiquem erupções, mas eu queria saber por que elas seriam novas, ou seja, elas já estavam lá e ninguém viu? Tipo isso. Ninguém viu, falar. Ninguém publicou, ninguém estudou. Entendi. E aí a gente... Porque os exemplos que você estava mostrando, né, era coisa de 4 anos que você conseguiu os dados fotométricos aí, e na verdade só tinha talvez a indicação de uma ou outra erupção que provavelmente já tinha sido até usada até para classificar o objeto, né? Se elas são
identificadas pelo fato de apresentar erupções, são erupções já conhecidas, as que você viu. Eu esqueci de comentar, normalmente uma LBV ela é classificada como LBV quando ela é observada em uma grande erupção ou uma erupção. Quando ela é observada com variações fotométricas, como microoscilações ou oscilações, elas normalmente são classificadas como candidatas a LBV. Dentro do estudo dessas estrelas, se preza muito pelo histórico delas. E a gente, de vez em quando, não acha os históricos delas. Então, essas estrelas, por exemplo, eu não consegui achar os dados posteriores e nem anteriores a ela. A gente está pensando em fazer observações para poder obter mais dados e mais parâmetros dessas estrelas. Mas mesmo assim são escalas de tempo bem curtas, né? Dentro do teu projeto, não seria algo comparado ao que já existe de mais de 4 anos, né? Exatamente. Tá. Mas aí, nos teus resultados, você diz que encontrou lá algumas novas erupções, mas você não mostrou aqui nas figuras. Quer dizer, fiquei curiosa disso. E falar, bom, já sabia que tinha alguma erupção ou alguma sugestão de que iria acontecer erupção e vocês foram lá e encontraram, mas eu não consegui pegar bem na sua apresentação isso. Então, essas 3 estrelas aqui que eu apresentei, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas essas 3 estrelas que eu apresentei aqui, curva de luz, são as estrelas galácticas que a gente encontrou pela primeira vez as novas erupções que a gente fala, né? Porque documentado, a gente não achou essas erupções. Então, a gente diz que essas estrelas não têm histórico de erupções, então nós conseguimos identificar uma nova erupção nela. Claro que a gente está em 2022, e isso daqui é uma erupção de 2018. Então, a gente não sabe dizer se ela ainda está em erupção, se ela entrou numa erupção muito maior, né? Mas é nova erupção porque ela ainda não foi publicada. Entendi. Quer dizer, já tinha alguma suspeita e quando vocês olharam nessa curva, identificaram esse pico pela primeira vez. Ninguém mais tinha relatado isso. Exatamente. No visível, sim, até porque ela é galáctica. Então, ela é bem fraca. Certo. E do ponto de vista da comparação com os espectros, você mostrou ali um exemplo, aqueles do perfil Pecino foi bem claro a diferença entre um ano e o outro, mas aqueles outros espectros que você foi... esses aí, essa distribuição de cores corresponde a diferentes épocas, os espectros foram obtidos em diferentes épocas. Acabei de ver o ano aqui no lado eu esqueci direito. De aumentar. Isso. Não, desculpa, estava bem pequenininho, eu não tinha visto. Então, tudo bem. A minha dúvida é a seguinte, vocês estão procurando espectros para essas estrelas, mas vocês estão conseguindo encontrar espectros que correspondam ao período monitorado ou um espectro específico de uma data que pode ser qualquer uma, tanto de um momento quiescente como um momento de erupção? Como é que vai ser essa relação entre comparar suas curvas de luz com os espectros que você vai encontrar disponíveis para usar? Eu podia até ter colocado aqui. A gente faz essa comparação e a gente busca espectros para poder caracterizar as estrelas naquelas variações que a gente identificou na curva de luz. Só que a quantidade de espectros que a gente obtém a partir do ESO não é muito grande. A gente só conseguiu espectros dessas estrelas ali. Aliás, no ESO, eu não coloquei ali, eu só consegui espectros para R71, que são esses espectros aqui de 2017 a 2021, S-DOR e AHD, 26, 95, 82. Para as outras estrelas, a gente está usando espectroscopia das observações feitas pelo Dr. Júlio, meu orientador, e que foram feitas lá na tese de doutorado dele, que ainda não foram 100% utilizadas. A da R40 e da R110 já foram utilizadas. A gente só usou para acompanhamento. Então mas não são... buscam espectros que coincidam com a época de erupção. Isso, não mas... necessariamente um monitoramento. Tá? Isso, mas realmente é muito difícil de achar. Imagino, com certeza, não são fracas. Então tá ótimo, obrigada e parabéns de novo pelo trabalho. Eu que agradeço. Quer fazer algum comentário, você?
pergunta eu não vou fazer, mas é só um comentário mesmo. A gente, o que a Jane comentou, né, do monitoramento, o monitoramento é muito difícil, né, da gente conseguir fazer um monitoramento com espectro de alta resolução, né, mas a gente tenta conseguir pelo menos dados que tenham sido feitos antes de alguma erupção que a gente tem identificado e dados que tenham sido obtidos durante alguma erupção, né. Então, por exemplo, no caso aqui de R71, R71 não no caso, mas R40, R110, a gente tinha dados observados já em 2006, se eu não me engano, que o nosso grupo observou, e que era de uma estrela típica B, né? Uma estrela com um tipo espectral B, que foi antes da erupção. E aí, por sorte, a gente obteve espectros também, sem saber da erupção, a gente obteve espectros depois em 2014. E aí, quando a gente fez a análise da curva de luz, a gente comparou com os espectros que a gente tinha, a gente deu muita sorte. A gente viu que realmente a gente tinha espectros antes da erupção e durante a erupção. Aí conseguimos de 2002. ver... Tem outros de 2002, que já foram observados por outros grupos também. E aí a gente começou a fazer uma busca na literatura, nos bancos de dados, tudo, e conseguimos montar aqueles gráficos que apareceram ali, né? No caso do R71, já é um gráfico que foi publicado não pelo nosso grupo, mas pelo grupo da Andrea Menner, mas que a Karine agora complementou os espectros ali de 2017 a 2021, mostrando que a estrela ainda está sofrendo os efeitos da erupção. Sim. Né? Então o espectro ainda continua como sendo uma estrela F. E só fazendo um comentáriozinho, quando a Karine falou que a erupção de R40 foi a mais intensa, na realidade não era bem isso que ela queria dizer. É porque tanto R40 como R71, essa que está na tela, foram as estrelas que atingiram a menor temperatura durante uma erupção, uma temperatura da sua pseudoatmosfera. Então, em geral, durante a erupção, as LBVs atingem 7.000 graus. Essa aí atingiu 5.800, 5.900, se não me engano, e R40 chegou a 5.800. Foi uma margem de erro de 5.800 então, a 6.300. Assim, então, realmente nós conseguimos observar duas estrelas que atingiram ali devido a uma grande erupção, né, atingiram uma temperatura ali bem baixa durante a erupção. É isso. Obrigada. Ok, Karine, obrigado a você.